Bom, fiz o desenho aqui mais ou menos, né? A lousa até foi pequena aqui para fazer algumas coisas. Então eu coloquei já as medidas que a gente identificou lá do problema, o meio metro, que é uma área de segurança, esse 1,6, coloquei 1,60 aqui, tá? Que é uma coisa, que é a medida do raio, esse outro raio aqui que é essa medida daqui, e tem o 1,30, que é a distância do caminhão até o solo. Eu já coloquei essas medidas aqui. O que vai faltar? Vai faltar essa altura, tá? Para construir essa altura, a gente tem que lembrar que isso aqui é um triângulo equilátero, que a medida é 60 graus, tá? 60 graus os três ângulos. E aí aqui a gente vai calcular essa medida. Por quê? Lá ele fala que isso aqui é 0,60 metros. Tem esse pedaço que é o raio desse círculo. Então, os dois somando, 60 centavos mais 60 centavos, vai dar igual a 1,20 metro, certo? Dá 1,20 metro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse ângulo de 60 graus, nós temos essa medida H que a gente precisa calcular para somar com as outras, para dar a altura total desse vão, e temos essa medida de 1,20, né, ou 1,20 m, tá? O que nós vamos fazer? Aí vai ficar ideal a ideia do cosseno e do seno. Porque a gente poderia usar o triângulo de Pitágoras, dá para usar tal, mas assim, quando que a gente sabe que vai usar um ou outro? Lembrando lá da estrutura, das aulas que eu fiz inicialmente e tal, e até esse exercício de construir as tabelas, as relações de seno, cosseno e tangente sempre estão relacionadas com o ângulo. Então eu preciso saber um ângulo desse triângulo, tá? Triângulo retângulo, né? Vamos lembrar aqui logo aqui, né? E a partir daí eu aplico as relações, tá? Então uma dica sempre para observar esses exercícios, sempre olhar se esse triângulo retângulo ele tem ângulo. Se ele tiver ângulo, aí você aplica as relações seno, cosseno e tangente. Se ele não tiver, aí você aplica a outra relação, que é o tal do teorema de Pitágoras, tá? Nos vestibulares costumam cair os dois, certo? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer usando seno, cosseno e tangente, aquela tabela que a gente construiu. Então, o que nós temos? Nós temos o H, que é a altura, comparando, tendo como referência esse ângulo aqui. Isso aqui é o quê? O cateto oposto, certo? E tem o A hipotenusa, que é a linha inclinada, que é a maior medida do ângulo. Então, quais das três relações que utiliza, por isso que tem que saber lá, por isso que eu fiz aquele negocinho lá para vocês lembrarem, hein? Cateto oposto e hipotenusa. A única relação que utiliza é o seno. Então, nós vamos ter que calcular o seno de 60 graus. Por que 60 graus? Por causa da medida do ângulo aqui, tá? Como que se calcula o seno? Só para lembrar aqui, né? O socatóa, tá? Como que se calcula o seno? Oposto sobre hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa, certo? Então vai ficar assim. Oposto, que é o H, que é o que a gente quer saber, sobre a hipotenusa, 1,20 metros, tá? Se quiser usar 1,2, pode usar também, certo? Bom, aí o que nós vamos fazer? Como a gente construiu aquela tabela e o objetivo é encontrar esse H para somar com essas outras medidas, a altura desse triângulo, então nós vamos substituir aquele valor de seno de 60 graus aqui. Então, quanto que é o seno de 60 graus? Olhando lá na tabela, você vai observar que é a raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a H sobre 1, vou usar 1,2, tá? Que acho que fica mais fácil para vocês fazerem, né? Não vai fazer diferença aí. 1,2 metros, certo? O que ele deu lá no exercício? Ele deu a aproximação dessa raiz, que ele falou que é 1,7 aproximadamente, né? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 1,7 sobre 2 igual a H sobre 1,2 metros, certo? O que você vai fazer aqui? Como o objetivo é calcular esse H, então esse 1,2 ele está multiplicando, é quase a regra de 3 isso aqui, né? 1,2 está multiplicando, o contrário de multiplicar, de dividir, o que é? Multiplicar. Então você vai fazer 1,2 vezes 1,7, lembrando, tá? Só para recapitular, quem for fazer sem calculadora, você faz 17 vezes 12, conta duas casas decimal para colocar a vírgula, e no final você divide por
2. Dividiu por 2, acha. Aí você vai achar esse H. Quando você achar este H, aí você vai somar com a parte que está faltando aqui, né? Se quiser já somar esse aqui primeiro, calcular lá, somar depois, tanto faz. Mas aí depois que você achar esse H, você vai colocar esse valor aqui e aí, finalmente, conseguir calcular qual é a altura daquele vão que ele deu nesse exercício. Então perceba que é bem complicado, tá? Então você vê a interpretação, a construção matemática que foi feita por isso. Então assim, essa questão é considerada de nível difícil, né, do Enem, tá? E aí perceba o quanto de interpretação, quanto de matemática tem que fazer. Por isso que eu sempre aconselho, né? Tem fórmula mágica? A fórmula mágica é estudar, sentar a bunda, estudar e tal, não tem outra maneira de aprender, tá? Então é isso, tá? Por hoje é só. Aí depois eu vou postando outras aulas aí ao decorrer da semana, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz.